Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, primeiro final da Bíblia, capítulo 3. Nós já vimos as palavras de Tiago. Tiago preocupa-se muito em falar coisas práticas. Tiago não é aquele teólogo como o apóstolo Paulo, não é aquele homem de palavra dura como Pedro, mas ele é muito prático. Ele fala coisas assim, do seu dia a dia. Parece até que Tiago está aqui falando, olha, faça isso, faça aquilo. E ele fala sobre como vencer as provas, as tentações, capítulo 1. Ele também fala sobre nova recepção de pessoas. Ele fala uma coisa interessante, capítulo 2, sobre a fé sem obras é morta. E fala a importância da palavra. Agora, Tiago 3, versículo 3 em diante, nós vamos ver o assunto de Tiago que fala da sabedoria virtual. Vamos lá, vou ler o versículo 13. Quem quiser pode ler o versículo seguinte, até terminar o capítulo. Quem tem de vós é sábio e entendido. Mostre pelo seu bom trato as suas obras, com mansidão de sabedoria. Mas se tem em vosso coração amado e inveja, e sentimento faccioso, não vos gloreis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Bom, vamos lá. Tiago, capítulo 3, começando no versículo 13. Tiago 3, 13. Tiago começa a falar uma coisa interessante aqui. Dá-se a entender que quando Tiago escreveu essa carta, havia um grupo de pessoas que se julgavam sábios, mas a postura deles não trazia paz. Tiago começa falando o seguinte, ó, se é sábio, você sabe agir. É uma coisa lógica, uma coisa bem prática. Dificilmente uma pessoa verdadeiramente sábia, ele vai dar uma palavra que cause algum tipo de tumulto. Geralmente quando uma pessoa é sábia, ele sempre é esperado que ele falar. Vamos ficar quieto, então não fala, ó, fulano vai falar, não, ele é sábio, vamos esperar que ele sabe o que falar. Então a primeira coisa que o Tiago começa a nos mostrar aqui, que se é sábio, aí ele começa falando, para ser sábio, mostre o seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, tem que ter mansidão, tem que ser uma pessoa calma na maneira de se tratar. Porque às vezes a gente vê com muita frequência que pessoa que sabe muito, não que é sábio, mas que tem muito conhecimento, geralmente é uma pessoa ignorante, uma pessoa que trata a pessoa com muita, áspero no tratar, a pessoa é ignorante de certa forma, tem conhecimento, mas não é sábio. Tiago começa falando ao contrário. Quem é sábio, ele tem mansidão no tratamento. Ele sabe tratar a pessoa. Aí ele fala uma coisa interessante aqui, capítulo 12, diz assim, mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso, quer dizer, sentimento de divisão em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Tiago começa a associar agora o seguinte, sabedoria está ligado a sentimentos. Se eu tenho inveja, aí chega a falar, amarga inveja, se eu invejo alguém, e se no meu coração há uma predisposição em causar divisão, eu não tenho que me gloriar com isso. Eu posso ter muito conhecimento, eu posso saber muita coisa, mas se o meu sentimento não condiz com a minha sabedoria, isso não é motivo para eu me alegrar, não, eu tenho que me envergonhar. Aí eu falei, não mintais contra a verdade. O que ele pode dizer, não mintais contra a verdade? Quer dizer, tem muita gente passando a ideia de ser sábio, mas quando ele abre a boca, ele só causa confusão, divisão, só causa problema. Então o Tiago fala, ó, tem coisa errada. Se você é sábio, há outros tipos de sentimento em você. E queridos, a pessoa sábia, sempre que ela entra para falar, qualquer que seja a situação, ela está com a ideia de que resolver problema. Ser imparcial, ela não vai tomar partido de ninguém. Ela vai ser sábia e quando ela tomar a palavra, ela vai trazer uma tranquilidade àquela situação.
E se o Tiago fala, se você tem um sentimento invejoso, se tem um sentimento faccioso, você vai tomar partido, você vai causar divisão, você vai causar problema. Versículo 15, eu tenho para mim. Capítulo 3 de Tiago. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Que sabedoria que é terrena, animal diabólica? Aquela que causa divisão, aquela que vem recheada de inveja, aquela que está mentindo contra a verdade. Então a pessoa se julga sábia, mas tem inveja no coração. O conselho que ela dá, não sei se você já conhece, com certeza a gente conhece pessoas assim. A pessoa dá um conselho, é aquele conselho que traz mais danos do que benefício, mais prejudica do que ajuda. Então, essa sabedoria, como o Tiago fala, é terrena, diabólica. Então, cuidado. A ideia que o Tiago está falando é o seguinte: cuidado com os aconselhamentos que você dá e que você ouve. Dependendo do que fala, assim, opa, você não vem de Deus. Vamos dar um exemplo lá que a mãe do Gabriel falou uma coisa que ele não gostou. Aí ele vai pedir opinião para alguém. Ele fala: não, sai de casa, rapaz. Larga sua mãe para lá. Peraí. Esse conselho está causando uma divisão. É de Deus? Não. Opa, essa sabedoria que a pessoa está usando não é de Deus. Aí a pastora lá brigou com o Everton, aí vai pegar um conselho, não, dá uma surraneira até sangrar e põe na cadeia. Oh, isso aí está errado. Quer ver? A pessoa está falando isso por inveja do que ele tem. Então é isso que o Tiago está falando. Olha, qualquer sabedoria que não promova, o que ele vai falar mais embaixo, paz, essa sabedoria não vem de Deus. Aí ele usa uma palavra pesada, é terrena, animal e diabólica. Versículo 16. Pois onde há inveja e semelhança flores, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então ele fala o quê? Ó, tem inveja, tem divisão, facção de divisão. As obras são perversas. Aonde tem um grupo que tem inveja, pode observar, queridos, a inveja, a fofoca, vamos colocar o invertido, a fofoca parte de quem? De quem tem inveja. Ela tem inveja da sua vida, ela vai criar uma situação para falar mal de você. Aí causa divisão. Aí fala: onde tem inveja, onde tem espírito de divisão, as obras são perversas, as obras são ruins. Então, se você vê uma pessoa com inveja, que a gente chama hoje em dia, no nosso contexto, de panelinha, aquela pessoa que gosta de fazer panelinha, de juntar, corre, ela não tem a sabedoria de Deus. Aí vem agora o 17. Tiago fala do que é a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bom fruto, sem parcialidade e sem hipocrisia. Opa! Então, como que é a sabedoria que vem de Deus? Como diz aí, qual a primeira coisa? É pura, não tem malícia, não vem recheada ou coberta pelo pecado. É uma sabedoria pura. Qual é a segunda qualidade de sabedoria? Pacífica. Ela vem para acalmar os ânimos. Ela vem para tranquilizar as pessoas. Quando uma pessoa sabe da parte de Deus fala, pode dar o tumulto que for, porque as coisas normalizam. Tem uma história na Bíblia, é interessante. Os apóstolos começaram a pregar, e começaram a ficar famosos, e começaram a fazer milagres. E aí reuniu a liderança religiosa da época, chamada de Sinédrio, e fala: bom, o que nós vamos fazer? Vamos prender? Não, já aprendemos. Vamos açoitar? Já açoitamos. O que nós vamos fazer? Nós temos que parar. Levantou um homem chamado Gamaliel. O nome do homem era Gamaliel. Levanta esse homem e fala: olha, já teve entre nós vários revolucionários, Judas, fulano, cigano, teutas, e com o tempo eles passaram. Aí ele falou o seguinte: Gamaliel falou o seguinte: olha, vamos deixar de mão esse grupo, não vamos mexer com esse grupo não. Se essa obra for de homens, vai perecer. Com o tempo passa. Qualquer coisa que vem do homem passa. Mas se essa obra é de Deus, não é bom que venhamos a estar lutando contra Deus. Quando ele falou isso, a reação dos religiosos foi o quê? Não está certo. Se for do homem, passa. Se for de Deus, a gente brigar com esses homens, não está brigando contra tudo isso aqui.
Então, sempre que vem um conselho de sabedoria, ele traz paz. Sempre que você conversa com uma pessoa sábia, divinamente, a palavra dela traz paz no seu coração. Aí, pastor, como que eu sei que eu estou tendo essa sabedoria? É quando você trouxer paz. Você trouxe paz. Amém. Aí a terceira qualidade, pura, pacífica, moderada. O que é isso? Não é exagerado, é equilibrado. Não é aquela coisa extrema. Você consegue falar, se comportar moderadamente. Essa sabedoria é aquela coisa tranquila, é aquela coisa que não chama atenção para você. É uma sabedoria moderada. Quarta, tratável. Já viu aquela pessoa que acha, até sabe, assim, tem muito conhecimento? Dá pra você se relacionar com essa pessoa? Já observou? Ela acha que sabe. Ela olha para você de cima para baixo, assim. Ou não, pode falar. Mas aí fica até mal, assim. Não é importante não, esquece. Não é uma pessoa tratável, não é um conhecimento tratável, não é uma sabedoria tratável. E queridos, interessante, quando a sabedoria é virtual, a pessoa parece ou passa a ideia que sabe menos que você. Quando ela abre a boca para falar, você assusta da profundidade da sabedoria que ela tem. Então, tratável. Depois, cheio de misericórdia. O que quer dizer isso? É uma pessoa que está preocupada em olhar o seu estado antes de dar um parecer. Ela sabe que o que você fez foi errado, ela sabe que você errou, mas ela olha, irmão, vamos ver o contexto, vamos ver a situação que está em volta. Isso é o que? É usar de misericórdia. Aconteceu um caso, alguns anos atrás, e a coisa assim, a gente fala, não dá nem para acreditar. Uma empregada doméstica estava precisando comprar um remédio para a filha. E ela foi na patroa dela, e pediu o valor de dinheiro. Ó, eu sei que eu já recebi, meu dinheiro já acabou, mas eu preciso comprar esse remédio para minha filha. A patroa dela, não tem dinheiro. A moça foi na farmácia, ela foi na farmácia e pediu para o dono da farmácia: por favor, preciso, minha patroa não quis, olha, eu trabalho na rua, tá, o homem não vou dar. A moça pega o remédio, sai correndo, rouba o remédio. O dono da farmácia liga, a polícia vem, prende. Aí passou, até na época também já era pequena, passou na televisão. Aí um empresário lá se comprometeu: não, vou pagar o resto do tempo que essa mulher quiser. Quer dizer, aquela patroa e o dono da farmácia usaram a sabedoria de Deus? Não, minha filha, quanto que é o remédio? Eu não vou te dar o dinheiro, não. Eu vou lá e compro o remédio. Porque às vezes você deu o dinheiro, você não vai outra coisa, não. Eu vou lá e compro o remédio. Não, você quer o remédio? Tá bom. Eu te dou, qual é o seu endereço? Vou ligar. A fulana está um trabalho. Ah, então tá. Não, então tá o dia do pagamento. Então quer dizer, não usa de misericórdia. Não usa de pena com a pessoa. Não muda a história da pessoa. Então, a sabedoria que vem de Deus usa de misericórdia. É cheia de misericórdia. Depois, bons frutos. Agora que vem uma coisa importante. Como assim, pastor? Todos são importantes. Mas Jesus falava o quê? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, você é sábio. Todas as vezes que você usou para falar, os resultados foram bons? Sim ou não? Isso prova se a sua sabedoria vem de Deus. Bom, eu tenho uma opinião, eu tenho um conselho e foi bom. Opa, bons frutos. Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento e fala, orienta, aconselha e o resultado não é bom. Aí a sabedoria que vem do alto tem bons frutos, bom resultado. Você fala, tem um bom resultado. Agora vem a coisa também forte, com a outra? Sem parcialidade. O que é isso? Sem tomar partido de ninguém. Queridos, eu já ouvi tanto caso assim, infeliz de líderes de igreja, que eu chego a ficar triste. Um dos casos, o homem estava chegando para a escola dominical, todo arrumadinho, o pastor virou para ele assim: dá sua carteirinha. Ele rasgou a carteirinha do membro e jogou fora. O que foi, pastor? Não, me falaram que te viram beber no teu lugar. Ele foi lá, bebeu, na doce da série. O que foi isso? O pastor parcial, só ouviu um lado.
Ser imparcial, o que é ser imparcial? Opa, eu vou ouvir os dois lados, independente se o meu amigo está errado, é meu amigo. Eu vou, amigo, está errado. Eu podia ter feito isso. Porque, queridos, a sabedoria que toma partido vem de Deus? Não. Deus é totalmente imparcial. Pode estar eu e uma pessoa que não é cristã numa questão. Se a pessoa que não é cristã tiver certo, Deus vai fazer justiça a favor da pessoa que não é cristã. Acabou. Não é porque eu sou pastor que Deus vai puxar brasa para a minha sardinha, vai dar causa no meu favor, não. Deus sempre é justo. Deus sempre é imparcial. Não importa quem está em questão. A questão qual? Quem está certo? Fulano. É a sabedoria que vem de Deus, é assim. É sem parcialidade. Eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o que é certo. E a última qualidade dessa sabedoria qual é? Sem fingimento nenhum, sem falsidade nenhuma, sem hipocrisia. Eu sou autêntico, eu sou transparente. O que eu sou, eu falo. O que eu creio, eu falo. É sem transparente, é sem mentira, é sem falsidade. Não posso fingir nessa sabedoria. Essa sabedoria é transparente. Ela deixa transparecer a presença de Deus. Versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz, para que os que promovem a paz. Então o que acontece agora no versículo 18? Não tem como você praticar a justiça num ambiente que não tem paz. E quem traz paz? A sabedoria que vem do alto. Eu queria dizer um dito popular: quando um não quer, Deus não briga. É isso. A Bíblia em Provérbios fala: a palavra branda desvia o furor. Aí a Bíblia em Provérbios fala: olha, repreendas um tolo e ele se virá contra você. Repreenda um sábio, ele virará sua vida. É isso que fala. Já observou? Conversa com uma pessoa que não quer se consertar. Não adianta. Ela ainda fica contra você. Conversa com uma pessoa que é sábia. Ela talvez até na hora não vai concordar, mas ela vai ouvir, vai analisar e vai tomar atitude certa. Então, quer fazer a coisa certa? A justiça só age na paz. Vamos lá no capítulo 4, Tiago 4. Vamos cada um ler no versículo. Pode ler, versículo 1. De onde procede guerra e contenda, e há entre vós? De onde, se não os prazeres que militam na vossa carne? Conquistais, mas nada tendes. Buscais e invejais, não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Pedes mal, para gastardes em vossos prazeres. Dá uma paradinha aí. Então, Tiago começa falando assim: da onde que vem a guerra? Da onde que vem as contendas? Dos nossos prazeres. Que eu cobiço tanto que eu quero que a Imantina tem, eu quero o que a Carla tem, eu quero o que a pastora tem, eu quero o que o Gabriel tem, e o que eu tenho não me satisfaz mais. É aquela historinha que a grama do vizinho sempre é mais verde. A galinha do vizinho sempre é mais bonita. O ovo que a galinha coloca é mais bonito, é maior. Então o Tiago fala: ó, a confusão toda vem daí. Que os seres humanos desejam o que é do outro. Aí ele fala: ó, vocês guerreiam, lutam, combatem e nada tem. Sabe o que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Sabe o que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal para o prazer que vocês sofrem. Ó, pastor, então não posso pedir? Não. Não é isso que o Tiago está falando. O problema é que muita gente está pedindo pensando somente na própria pessoa e mais ninguém. Teve uma coisa interessante, uma vez eu ouvi um pastor falando isso. Quando ele falou, eu assustei, mas depois eu entendi. Por que muitas mães, às vezes, querem que os seus filhos se convertam? Não é para a glória de Deus, é para que eles parem de dar trabalho para elas. Está certo contigo? Não. Eu quero que meu filho se converta para a glória de Deus. Por que muitas pessoas querem que as esposas se convertam? Porque está tendo muito trabalho para ele. Então, se minha esposa se converter, eu vou ter trabalho. Se meu esposo se converter, eu vou ter trabalho. Quer dizer, você está orando, mas pensando em quem primeiramente? Você não está preocupado com a salvação da pessoa. Você está preocupado que a pessoa vai para o céu. Não, você não quer ter trabalho. Aí Deus fala: poxa, pelo menos o motivo tem que ser certo.
É isso que o Tiago fala. Tudo que vocês estão pedindo para Deus, vocês não estão recebendo o que vocês estão pedindo, porque vocês estão pedindo pensando no próprio prazer de vocês. É uma oração quase que egoísta, não é? É isso que o Tiago está falando. Às vezes estão pedindo coisas só pensando em vocês. Aí Deus não vai dar. Tá, mas como que eu tenho que orar? Eu tenho que orar pedindo coisas que pode trazer para mim? Pode, mas o motivo principal é agradar primeiro a Deus, depois o benefício ao próximo. Jesus fala que os 10 mandamentos se resumem em dois. Quais? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o entendimento, da tua alma, do teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então as minhas orações, os meus pedidos, têm que visar também o bem do meu próximo e agradar a Deus. Agora, vocês estão pedindo, às vezes, coisas baseadas na ganância, no desejo de vocês. Aí, o que acontece? Uma vez uma pessoa pediu para orar para ela ser curada. Eu falei assim, tá bom, vou orar. Depois que você for curado, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um culto de ação de graça. Só? O Jesus de graça é 1 hora, 2 horas. E o que você vai fazer o resto da sua vida? O que Deus vai ganhar te curando? Ah, irmão, nem você não sabe. Você não tem aquela noção de ser grato a Deus. Não, se o Senhor me curar, eu vou viver para o Senhor pro resto da minha vida. É isso que o Tiago está falando. Depois que a gente pede, fala, e se Deus te der? Pode falar. Pastor, tem gente que vai só na igreja porque na hora que está mal mesmo. Aí depois que melhora. Pensa que Deus é 190. Só liga quando está no problema. Exatamente isso, meu cara. Aí o que acontece? Pede, eu não estou recebendo, eu só não. Meu amigo, você está pedindo só para você ser beneficiado, para mais ninguém. Não pode, comece a pensar nos outros. Eu comecei a falar, eu comecei a constatar isso. Muitas mães chegavam, estavam em outras igrejas, eu vou orar para o meu filho para se converter, orar para o meu marido se converter. Aí eu comecei a falar com essa, entrega esse seu marido, seu filho na mão de Deus, e vai atrás dos outros filhos, de outras pessoas que estão no mundo. Eles, para a glória de Deus, muitas dessas mulheres tiveram seus filhos de volta à igreja, e maridos convertidos. Por quê? Elas colocaram o problema delas na mão de Deus e foram cuidar dos outros. Elas mostraram para Deus o quê? Que a minha prioridade agora é o teu reino, é a tua causa. Então o Tiago começa a nos chamar a atenção para isso. Por que você está pedindo isso? Eu estava conversando com o senhor, amigo nosso, irmão primeiro. Ele falou que um senhor é pedreiro e trabalha com a gente, está de noite, de domingo a domingo. Aí ele falou assim, olha, eu estou orando a Deus, para Deus me dar um sítio. Ele na hora que eu der um sítio, eu tranquilizo. Aí esse irmão perguntou para o pedreiro, me fala uma coisa, quantas vezes você vai na semana no culto? Eu só fui no domingo. Eu essa semana trabalhando, aí todo domingo à noite eu estou na igreja. Aí perguntou para o irmão, vem cá, me fala uma coisa. Se Deus te desse sítio, qual que você vai na igreja? Porque o sítio vai aumentar o trabalho. Vai ter que ir lá no sítio, vai ter que cuidar da plantação, cuidar da criação. O irmão ficou sem a resposta. Mas é isso, porque às vezes estamos pedindo coisa para Deus, que às vezes vai mais nos afastar de Deus do que nos aproximar. Aí Deus não dá, aí ele fala, por que Deus não deu? Deus fala, analisa o que está me pedindo. Então, querido, Tiago para esse tempo aqui e nos mostra que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, para gastardes em vossos deleites. Versículo 4, muda um pouquinho de assunto. Aí Tiago fala, olha, presta atenção. Não tem como você continuar tomando sua cervejinha, fumando seu cigarrinho, usando sua droguinha, no meio dos amigos fazendo bagunça, é no forró, é nisso, e ser amigo de Deus. Não tem como. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você larga essas coisas do mundo e anda com Deus, ou você larga Deus. Pode falar. E Jesus falou isso, não poderia servir a 2 senhores. Então, exatamente. Ou serve a Deus ou Maomé, ou Mamon. Quer dizer, o que Jesus está falando é isso. E queria dizer uma coisa lógica, simples. Vamos trazer para a nossa vida do dia a dia? Vamos trazer para o nosso dia a dia? Vamos ver aqui. Vamos pegar a imã
Diamantina. Diamantina. Quer dizer, a Diamantina está lá casada. Aí, chega o marido dela e fala, Tina, é o seguinte, eu também dou conta da mulher, vou casar com ela, vou lá para os Estados Unidos casar com ela, ela pode, e eu vou ter 2 mulheres. Aonde que a Diamantina vai aceitar isso? Não. Ou você casa com ela, você casa comigo. Não, eu te amo até demais, mas não tem como você estar casado com 2 mulheres, você só tem que escolher. Primeiro que você não vai conciliar. Ou você vai estar comigo me chamando de Maria, ou vai estar com essa mulher de Tina. Ou você vai vir com uma camisa que ela deu, ou você vai... Não vai funcionar. Então, você tem que escolher. E é a mesma coisa que Jesus, que Tiago está falando. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Aí vamos falar uma outra coisa que o Gabriel entende bem. Dá para torcer por Vasco e por Flamengo ao mesmo tempo? Não tem como. Ou você é vascaíno. Aí eu estava pensando com o pai da pastora. Não. Quando o Fluminense está jogando, eu sou Fluminense. Quando é Botafogo, eu sou Botafogo. Não é nada. Não tem como. Você, cada hora você sabe uma coisa. Não é nada. Na verdade é isso. Você não torce para time nenhum. Ah, não. Quando eu estou no Rio, sou isso. Tá, passa em outro estado. Mas na verdade você tem uma identidade, não tem? Eu sou tal time, ponto final. Então, com Deus, eu quero mostrar para vocês isso. É tão simples no dia a dia, não é tão simples no dia a dia? Agora traz isso para o espiritual, é a mesma intensidade. Não tem como você ser amigo de Deus, tentar ser santo, agradar a Deus e ao mesmo tempo estar no mundo. Não tem como. Não bate, não casa. O que Paulo fala? Que nós somos templo do Espírito Santo. Se a gente é casa do Espírito Santo, então aqui só pode entrar aquilo que agrada a Deus. Amém, igreja? Amém. A casa é sua. Você não gosta de estante. Só você dá alguém que colocou uma estante na sua casa? Não, fala aqui. Aniversário da minha filha, meu irmão mais velho, falou assim: olha, eu vou dar uma camisa do Fluminense para sua filha. Você vai perder tempo. O mais que a gente vai fazer é usar de pano de chão. Ninguém lá em casa usa a camisa do time, não tem jeito. Você vai dar todos, não foi chateado, não. É lógico que eu falei brincando, lógico que ele também é Fluminense, ele sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? O que não te agrada não entra na sua casa. Entra na sua casa? Não, não é sua casa, não vai entrar na sua casa. Imagina, chega lá, vou dar um exemplo, chega um pai de santo, lá na casa da pastora Fabiana, todo de branco, turbante, imagina que cena. Ela já é um apartamento dele, 305, ou não? Eu vim aqui dar um passo em você e vim aqui benzer a sua casa. O que ela vai falar? Você está maluca. Em casa você não vai fazer isso, aqui em casa não. Não vai fazer. Então é isso que nós temos que entender. Então, nós somos dentro do Espírito Santo. Então só pode entrar aqui dentro que agrada a Deus. Como que eu vou entrar? Como que eu vou estar no mundo? Não tem como estar no mundo. Certo? Aí no versículo 5, Tiago continua. Olha para mim. Versículo 5. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem imenso ciúme. O que está falando aí? Que o Espírito que habita em nós tem ciúme. Ele não gosta que tenha alguma coisa em nós que não agrade a ele. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Carla, casada, vamos dar outra carro. Você gosta que o Fabiano esteja em qualquer lugar? Tem lugar que você não. Você manda, não. Você vai lá, compra e não quer que você esteja lá. Isso é ciúme, é zelo, cuidado. Então o Espírito Santo falou: olha, eu não gosto que você esteja em qualquer lugar, ou com qualquer pessoa, ou praticando qualquer coisa. Ele não gosta, ele tem ciúme. A exemplo de cada um de nós, como pai, como esposo, a gente tem ciúme. Não gosta de fulano, não anda com ciclano não, não vai agarrar ciclano não. A gente tem ciúme. E o Espírito Santo fala: vocês não são meus? Então agora vocês estejam lá. Olha o versículo 6. Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele diz que antes, você não andando, não desagradando a ele te dá uma graça maior. Quer dizer, ele te dá bênçãos que você não merece, mais do que o normal. Porque aos soberbos, ele resiste. Está falando o quê? Aquele que analisa em pé, aquele que se acha autossuficiente, aquele que é o bambamã, aquele que sabe de tudo, não tem trela com Deus. Deus resiste. Deus resiste
ao soberbo, mas antes da graça aos humildes. O que quer dizer esse versículo? Quem é humilde ganha até o que não merece. Não merece, mas ele vai ganhar, porque ele é humilde. Quem é soberbo, ele está lutando, está trabalhando para ter, mas não vai ter. Porque Deus não. Por quê? Porque Deus não está para o soberbo. Se ele conseguir, ele vai agradecer a quem? É ele mesmo. Pô, eu sou bom mesmo. Caraca, eu sou bom mesmo. Olha, ninguém colocou fé no meu taco. Olha o que eu consegui. Se é humilde, ele fala o quê? Nossa, foi Deus que me deu essa porta. Foi Deus que abriu essa porta. Ele sempre joga tudo para Deus. Versículo 7. Aí vem uma coisa que a gente tem que bater sempre na terra. Tem gente que tem medo do diabo. Ai, tem medo do diabo. Nem, nossa, nem fala o nome dele. Por que não? Ah, fala o nome dele, ele vem. Não, não é assim que ele vem, não. Não é assim, não. Pô, ele tem mais o que fazer. Ele não está esperando alguém falar o nome dele para aparecer assim, não. Resistir ao diabo. Ele veio, resista em nome de Jesus. A Deus você se sujeita. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Deixa Deus colocar o plano dele na sua vida. Deixa Deus impor o plano dele para você. A Deus você sujeita. Ao diabo, resista. Aqui não diz que ele vai contrapor você. Ele vai fugir de você. Ao diabo, o pessoal acha que vai aparecer um meio homem, meio bode, e um chifre pontiagudo, chifre na cabeça. Nada disso. Tem um filme aí que já saiu 1 e 2, um bom tempo, é o Hellboy, né? O pessoal acha que o diabo é igual aquele homem todo vermelho, fortão, o chifre cerrado, aí o chifre cresce de novo, charutão. Oh, o diabo vai aparecer conforme ele vai seduzir. Vocês querem uma pessoa que tem fome de riqueza, ele vai aparecer com um cara rico. Um filme muito antigo, né? Muito antigo, quem não viu pode ver, a difícil ter visto aquele filme, O Advogado do Diabo. É aquilo ali. É aquilo ali. Primeiro apareceu um cara que ia tornar o advogado famoso pela mentira. Depois ele aparece no final elogiando o advogado. Acabou. O diabo aparece conforme você precisa. O que você está precisando? É o que ele vai aparecer. Nossa, estou apertado, eu faço qualquer coisa para eu conseguir comprar uma casa própria. Não é que ele vai dar dinheiro, ele vai arrumar meios ilegais que vão te envolver para você ter sua casa. Pô, não foi do jeito que Deus queria, foi do jeito dele. Então o que a gente tem que fazer? O diabo resistir. Ele vai fugir de nós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Pode ler o 9 e o 10, a gente diz o mesmo assunto. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso e canto, e a vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E aí? Estava conversando com um rapaz, que estava cheio de dúvida, né? Ele continua com muita dúvida ainda. E ele falou comigo o seguinte: não, pastor, o Gandhi fez uma peregrinação procurando Deus e não achou Deus. Aí eu perguntei para ele: mas o que ele queria com Deus? Depende. Ele queria o que com Deus? Dependendo do assunto, você não vai achar nunca Deus. Não, eu quero conversar com Deus, eu vou pôr Deus no aparelho. Meu amigo, você vai procurar o resto da sua vida, Deus não vai achar. Aí o que Tiago diz? Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Mas como que eu me chego a Deus? Me sujeitando a ele, com o coração quebrantado, pronto para ouvi-lo, pronto para servi-lo. Eu não tenho que chegar a Deus como um cientista, tentando descobrir o que é Deus. Não, Deus não tem interesse nenhum em responder curiosos. Eu estou curioso, estou pronto a responder adoradores. Eu estou pronto a responder pecadores que querem aprender de mim. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas tem muita gente que sai pela peregrinação e faz meditação. Eu não achei Deus. A Bíblia fala que Deus tem em todo lugar, mas não acha Deus. Domingo eu estava pregando lá no Friday, estava falando sobre Jonas também. Estava falando que Deus fala com a gente todo dia. Uma coisa que eu falei no sermão, eu mesmo não tinha pensado nisso antes, eu acho que nem as pessoas. Você ama alguém? Levanta a mão. Quem ama alguém aqui? Só eu? Ah, que bom.
Se você pode, se você pudesse, com a pessoa que você ama, você falaria com ela todo dia? Sim ou não? Agora me fala, se Deus chama, por que Ele não quer falar com você todo dia? Ele está falando com você todo dia, você que não para ouvir, você que não consegue entender nas entrelinhas que Deus está falando com você. Às vezes, você passa um acidente de carro e fala, perfeito, estava correndo. Não é você falar, eu assim, graças a Deus que não era eu que estava ali. Poderia ser isso, não eu. Então, às vezes, acontecem coisas ao nosso redor que a gente não consegue ver Deus falando com a gente. Então, Deus te ama. Deus quer se relacionar com você intimamente. Então, o que Deus faz? Todo dia Ele está falando com você. É que você nem sempre para ouvir. A sua correria, não deixa. Agora, comece a observar. Faça isso uma vez. Eu estava organizando um retiro espiritual. Foi até interessante. Lá em Angra. E eu organizei tudo. Deixei tudo pronto. Gente, você é retiro espiritual, vocês vão fazer um dia comigo. Dá trabalho. Né, pastor? Nossa, você não tem ideia do que é o retiro espiritual. Você não tem ideia. A correria que é. Aí nesse dia, Deus abençoou, consegui dinheiro antes, comprei tudo, deixei tudo organizado. Para mim, um rapaz, olha só, agora o retiro está por sua conta. Não vou fazer nada. Está aqui o restante do dinheiro. Se faltar, está aqui o cardápio, deixei tudo pronto. Olha, quem vai pregar todo dia fulano, deixei tudo pronto para ele. Aí fui, sentei e falei, Senhor, hoje eu estou aqui para o Senhor falar comigo. Esses dias foram 3 dias, eu quero que o Senhor fale comigo. Queridos, do primeiro estudo que a pessoa deu, foram um total de 5, até o último, todos eles Deus falou comigo. Chegava um ponto, o pregador parava para todo mundo, ele me apontava e falava, olha, Farol, é isso. Mas por quê? Eu parei para ouvir. E se eu tivesse ficado na correria, eu ia ouvir? Eu vou mais um retiro só que eu fiz. Não. Na hora que eu parei para ouvir, Deus falou, opa. E é isso, queridos. Quando você para, não, hoje eu sei que Deus vai falar comigo. Faça esse teste amanhã. Eu desafio você. Faça esse teste amanhã. Fala, ó, o meu Deus me ama. E como eu amo uma pessoa, eu gostaria de falar com ela todo dia. Então Deus vai falar comigo hoje. Ele me ama e quer falar comigo hoje. Você vai se assustar. Que Deus vai falar com você dormindo, quando você acabar de acordar, antes do meio-dia, no meio-dia, o dia todo você vai me ligar. Você pode me ligar para mandar mensagem, me ligar, mas pastor, Deus não para de falar comigo, você não há muito tempo. É você que não vai lá para mim. Já pensou, presta atenção, hoje nós vamos na tecnologia. Imagina que a pessoa que você manda mensagem e não tem o costume de ler mensagem. Quem que ela vai falar para você no final do dia? Ô, Fran, você nem falou comigo, o que você vai falar com ela? Eu mandei 10 mensagens. Você que não leu. Deus tem mandado um torpedo direto para a gente. É a gente que não lê. Aí chega uma hora que Deus fala, vou usar diferente. Vai falar. Então, queridos, o que Tiago está falando aqui? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aí abre a sua Bíblia, vamos dar um pulo lá, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Se não me falar a memória, leiam para mim, por gentileza, de 9, o 8, 9 e 10. Eu acho que é o 8. Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração. O que Tiago está falando aqui? Limpar o vosso coração para se achegar a Deus. Você quer se achegar a Deus com mágoa, com tristeza, com rancor, com planejamento de prática de pecado. Aí você chega a Deus, não estou sentindo Deus fala, mas olha como está o seu coração. Olha como está o seu coração, como você vai conseguir se chegar a mim? Por mais que você ame uma pessoa, vamos dar um exemplo aí. Você gosta da pessoa. Vamos pôr lá a pastora Fabiana para assistir uma luta do Gabriel lá. Quem você está lutando aí? Aí lá a luta dele vai trocar de faixa. Aí vai aquela luta, sei lá como funcionará, não sei se algumas outras lutas. Aí lutou uma, né, começou 9 horas da manhã, lutou 1, 2, 3. Aí lá para as 4 horas ele ganhou. Como que ele vai estar? Todo suado. A pastora vai até abraçar o filho dela, né? Mas ele abraçou para meu filho. Depois a gente comemora mais, vai lá tomar um banhozinho, né, meu filho? Muitas vezes nós queremos nos achegar a Deus todo sujo diante de Deus. Aí Deus fala, para se limpar.
Para limpar seu coração. Para limpar sua mão está suja de sangue. Não literalmente, mas as suas palavras você matou alguém. Suas palavras você jogou alguém no mundo. Para limpar sua mão, para limpar seu coração. E, queridos, uma pessoa com o coração triste ou com o coração voltado para outra coisa, ele consegue se concentrar em alguma coisa? Eu tiro por mim, eu sou ser humano, carne e osso. Dia de jogo do Flamengo, ou dia de alguma coisa que me prende atenção, é difícil concentrar. Eu lembro quando os jogos do Brasil era na hora do culto, gente, que louco. Saiu um foguete e a gente já. Ai, é coisa do Brasil. Não tem como, seu coração está onde? Está lá. Jesus falou sobre isso. Hipócritas, louvam com a boca, mas o vosso coração está longe de mim. Aí Tiago fala isso, se quer se chegar a Deus, então limpa o seu coração. O que é limpar o coração? Tirar sentimentos, emoções que não agradam a Deus. Tira tristeza, mágoa, rancor, ira, espírito de vingança. Tira do seu coração. Aí você vai conseguir se chegar a Deus. Aí o que mais que o Tiago fala? Versículo 9. Sentir as vossas misérias e lamentar e chorar. Para um pouquinho. Ele fala o quê? Olha a sua miséria. Olha como você está. Lamenta, chora. Olha como você está. Aí, igreja, não é questão de preconceito. A gente vê alguns moradores de rua. Aí ele está lá tranquilamente, está rindo, está agindo bom. Mas por quê? Ele não está olhando como ele está. Ele está com fome. Não, comi hoje, está bom. Comi um pão hoje, alguém me deu um pão, alguém me deu um arroz, mesmo que azedo, está bom. Aí Tiago fala, olha para a sua miséria, no sentido de que, olha como está o seu estado espiritual, olha como está a sua vida espiritual em termos de pecado, e se lamente, chore por isso. Aí lá em Mateus 5 diz o que? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Choram pelo quê? Pelos seus pecados. Nossa, Senhor, como que eu pequei hoje? Nossa, Deus me perdoe. Tem vezes que eu chego em casa e falo, meu Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Está difícil. Minha carne está vencendo, meu eu está vencendo. Mas, pastor, o Senhor viveu. O carne é osso. Mas na hora, e quando eu não admitir que isso está acontecendo, eu vou vencer? Não, eu vou ser vencido. Eu chego para Deus e falo, Senhor, me ajuda. Está fugindo do controle, então tem misericórdia de mim. É com providência. E por várias vezes Deus enviou com providência. Então o que Tiago está falando aqui? Olhe para a sua miséria, olhe para o seu estado de pecado. Aí ele diz no instante, para continuar. Converta-se o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aí a gente volta para aquela época que a gente não era cristão. Para aqueles que eram do mundo. Quantas vezes você se divertiu, rindo pra caramba, quando estava bebendo? Ah, que legal! Estava fumando, fazendo outras coisas. E estava legal, emoção, está bom demais. Aí Tiago fala, você converta o seu sorriso choro, porque o seu estado é de tristeza diante de Deus. Aí ele fala no versículo 9, no versículo 10, ele diz, versículo 10, Tiago 3, 10, Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então chega diante de Deus. Queridos, uma coisa que a gente tem falado aqui, vendo que não tem mais gente, né? É bom. Tem muita gente que está falando o seguinte, os humilhados serão exaltados. Onde está escrito isso? Lugar nenhum aqui. Não. Olha o que está escrito aqui. Humilhai-vos para quem? Para Deus e Ele vos exaltará. Então quando eu me humilho para Deus, Deus me exalta. Então não os humilhados, todo mundo que é humilhado, vocês não está escrito não. Quem está escrito aqui, vamos repetir? Olha o versículo 10 de novo, o que diz aí? Aí, dá uma paradinha. Humilhar-vos aonde? Na presença do Senhor. Não é, eu fui humilhado no serviço, vou ser exaltado. Eu fui humilhado, não é isso que está escrito. Pode até acontecer, amém, igreja? Amém. Mas é quando eu me humilho na presença de Deus. Quando eu reconheço que eu não sou nada e não mereço nada diante de Deus. Aí Ele me exalta. Diferente. É quando eu chego para Deus e falo, Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou a pregar. Senhor, obrigado porque eu fui orar por aquela pessoa e o Senhor curou aquela pessoa.
Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu condição de entregar um folheto, eu não fiquei com vergonha, fiquei tímido, fui lá entregar um folheto para a pessoa. Aí diz assim, quem se humilha diante de Deus, Deus mesmo exalta a pessoa. Amém? Então quando alguém fala, os humilhados serão exaltados, você fala, onde está escrito isso? A Bíblia, vai ser a Bíblia, não vai ser em outro lugar não. É quem se humilha diante de Deus. Certo? Versículo 11. Só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem julgas ao próximo. Então o Tiago está falando que não fale mal do outro. Difícil, né? É difícil. Vamos adiante. Ou no emprego, ou na vizinhança, na igreja, na família, então, nossa, Deus, na família, então. Nossa, não fale mal um do outro, não fale mal. Quem fala mal, está falando mal da lei. E você não é juiz para julgar ninguém. E quantas vezes, queridos, inocente ou inconscientemente julgamos o outro? Quantas vezes? Quantas vezes falando mal de alguém? Porque, queridos, vamos deixar uma coisa clara aqui, não estou controlando você. Uma coisa é você denigrar mais da pessoa. É o Gabriel pegar e falar mal da irmãtina, mal da cara para todo mundo. É isso que você está falando. Não fale mal da pessoa. Não denigre mais da pessoa. Porque quem faz isso está ferindo a lei. Quem fere a lei está se colocando como juiz. E só tem um juiz e um legislador. Quem? Deus. E quem é você para ajudar? Quem é você para falar se a pessoa é boa ou é má? É diferente se você optar por não andar com a pessoa. Não vou andar por ela, mas é uma coisa minha. Eu não tenho que falar com ninguém. É isso que você tem que entender. Ah não, o fulano de tal, eu vi o fulano de tal, ele fuma, ele bebe, ele rouba na firma dele, eu não vou andar com ele. Mas eu não vou falar que ele faz para os outros. Amém, igreja? Eu não vou andar com ele. Mas por que andando com ele? Motivo meu particular, vai lá, conversa com ele, de repente, você concorda com ele faz, eu não concordo. Me afasto dele. Acabou, pode falar. Então, é diferente do fofoqueiro. Ele está falando de todo mundo, para todo mundo, e se bobear, anda com a pessoa. Todo fofoqueiro assim, observou? Ele vai na mão da pessoa, mas anda com a pessoa. Parece que ele está entrando ali para pegar mais, para foder, ter mais informação. Então, o Tiago fala: olha, só tem um juiz e um legislador. E você, quem é para julgar? Então, a ideia é o seguinte: olha, quer ver a sua Bíblia, a gente pegar? Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, há de vos medir. Onde vos medir? O que está falando aí? Aí eu comprei uma coisa da carne e não paguei. Ela falou: pastor é caloteiro. Ela não pode declarar isso. Ela falou: olha, eu não vendo mais nada do pastor. Mas por que não? Eu não quero vender. Porque a ideia que Jesus está falando é o seguinte: eu vou definir a pessoa para mim, mas a definição que eu tenho da pessoa eu vou guardar para mim. Eu não vou divulgar, porque na hora que eu divulgar, eu vou estar julgando a pessoa. Na hora que eu falar: olha, a pastora é isso, a irmãtina é isso, a cara é aquilo, Gabriel aquilo, eu virei o juiz. Amém, igreja? Amém. Eu vou analisar a pessoa, e a análise que eu fizer da pessoa eu vou guardar para mim. O meu parecer não interessa a ninguém, é a mim. Mas pastor, o que você acha de fulano? Fulano, o que eu acho de fulano, essa é a minha opinião. Você deve ter coisas assim. Tem pessoas que é sua amiga, mas não é amiga da outra. Não é assim? Você não tem nada a ver com o problema da outra pessoa. É minha amiga. Não foi chateado comigo, não criticou. No meu parecer, ela serve a ser minha amiga. Não, fulano não serve a ser meu amigo. Por quê? No meu caso. É igual uma vez, foi até que, né? Às vezes o Fabiano me ligou para casa, alguém me ligou: eu estou precisando de dinheiro, prestar 300 reais. Eu fulano, eu realmente não tenho dinheiro agora. Eu mesmo podia ter 300 reais, eu não vou prestar qualquer. Aí o Fabiano me ligou e falou: pastor, o fulano me
me ligou, pediu dinheiro também, só, sabendo? Eu não empresto dinheiro. Eu dou dinheiro. Se eu puder, eu dou dinheiro. Por quê? Você pega o dinheiro, empresta, a pessoa não te paga, você pega o dinheiro e pega para mim. Não é assim, geralmente? Então, se chegar para você, se alguém chegar para mim assim, Gabriel, meu pastor, me empresta R$200, fala, Gabriel, não vou te emprestar, vou te dar. Opa, vou devolver. Não, é um costume meu. Teve uma vez que eu vendi um carro para um amigo meu, ele, não, pastor, eu vendi um carro para mim e falou, rapaz, eu não faço negócio com amigo. Que isso, senhor, eu não faço negócio com amigo. Não faço, não, você está me julgando? Meu querido, olha só, eu vou contrariar um princípio meu, eu vou contra o princípio meu. Vou até parcelar esse carro para você. Parcelei não sei quantas vezes, 10 vezes, sei lá. Ele me pagou 2. Eu nem cobrei, porque eu já sabia que eu quebrei um princípio meu, então nem discuti com a pessoa. E quebrei falando aí, vou dar uma apertada, tá bom, querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lembra que eu te falei? Eu não faço negócio comigo? Pronto, mas o que é isso? Eu vou sair falando para os outros isso dele? Não, uma coisa minha, parecia que eu defini e eu guardo para mim. Amém, igreja? Amém. Então, semana que vem, com a graça de Deus, semana que vem, estamos em recesso, né? Na outra terça, nós vamos continuar no assunto do Tiago.